Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Esta é a lição número 6 da classe de jovens. Os hinos sugeridos são 41, 111 e 154. Se inscreva aqui no canal, porque todo domingo, às 11h30 da manhã, sai vídeo novo aqui das aulas da classe de jovens. Falando sobre a natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Introdução. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria, pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica. Muitas vezes vemos pessoas tentando explicar questões sobre Cristo, pessoas falando da palavra, pessoas que não têm nenhum vínculo com o Senhor. E muitas vezes essas pessoas dizem entre uma coisa e outra que a questão de Jesus ter vindo do ventre de Maria é um mito, né? Não existe isso de alguém nascer fruto do Espírito Santo, entre tantas outras heresias. Mas nós sabemos pela palavra do Senhor que o Senhor Jesus nasceu de Maria, que era virgem, por obra do Espírito Santo, e que Maria foi avisada pelo anjo que tal coisa aconteceria. Entretanto, hoje as pessoas inventam situações, inventam de tudo para tentar mostrar que nada disso aconteceu. E por que isso? Simples, porque a principal arma do adversário é colocar dúvida no coração das pessoas, principalmente dos jovens. Os jovens que são muito questionadores, questionam muito, e isso é saudável, isso é muito bom. Então, por conta dessa questão de questionar, o que o adversário tenta colocar nos corações dos jovens? Que nada disso aconteceu, que isso não é verdade, ou não é uma verdade absoluta, ou porque tem um mais, tem um porém, mas nada disso é verdade. O que nós vemos, na verdade, é que, de fato, Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Por obra do Espírito Santo. A singularidade de Jesus, plenamente divino, plenamente homem. Jesus Cristo teve duas naturezas, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne. Aqui cabe também a questão da reencarnação, né? Principalmente das questões espíritas, que as pessoas costumam dizer que Jesus se reencarnou também, né? O que não é verdade. Não existe reencarnação, a reencarnação não existe, é uma mentira do diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus se encarnou. Encarnar é diferente de reencarnar. Encarnar é o que Jesus fez, ele é espírito e ele se tornou em carne, ou seja, em homem. Reencarnação, segundo a doutrina espírita, diz que uma pessoa quando morre, ela vai se reencarnando em uma outra pessoa, um outro ser, seja lá o que for, até ser uma pessoa perfeita, o que não tem nenhuma base bíblica para isso. Portanto, repito, a reencarnação é uma mentira do diabo. Então, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. O Senhor Jesus, ele esteve lá no início da criação e continua conosco. E hoje está assentado à destra do Pai. Mas a verdade é que Jesus sim, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por que Jesus é 100% homem? Porque Jesus ele se fez carne, ele se fez homem. E mais do que se fazer homem em carne, Jesus também sentia fome, por exemplo, sentia sede, né? Ou seja, ele sentia as mesmas coisas que uma pessoa comum sente. Quando você perde uma pessoa, um ente querido, você sente dor. Jesus também sentia, né? Quando Lázaro morreu, Jesus sentiu a dor da perda de Lázaro. Ele chorou. Então, Jesus teve fome, teve sede. Então, entre tantas outras coisas, Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Quem é que dorme? Somos nós dormimos. Então, por essas e outras razões, Jesus era 100% homem, ou seja, ele era encarnado como homem e fazia coisas de homem, ele vivia, ele tinha a natureza
humana. Mas também Jesus era 100% Deus. Por que Jesus era 100% Deus? Porque Jesus podia perdoar pecados, Jesus curava pessoas, entre tantas outras coisas. Então Jesus, sim, era 100% homem e 100% Deus. A declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Essa verdade pode ser vista nos seguintes textos bíblicos no Novo Testamento: João, Romanos, Tito, Hebreus, Pedro. É importante observar que há ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como Deus. Então vemos aqui algumas referências, só para ficar claro, porque muitas vezes as pessoas têm essa questão do unicismo, né, que tentam, na verdade, tirar Jesus do centro. O unicismo, de modo geral, seria uma doutrina pela qual diz que Deus é Deus, Jesus é Jesus, e um não tem nada a ver com o outro. A ideia, mais ou menos, é essa, só para a gente ficar claro, só para não ter muitas questões complexas, né? Porque esse negócio de unicismo é um pouco mais complexo, mas só para a gente ter um resumo. O unicismo, ele não aceita que Cristo é Deus, só para a gente ter um norte aqui. Então, sim, Jesus é Deus, como temos algumas referências aqui que nos confirmam que de fato Jesus é Deus. Inclusive existe um texto lá em Gênesis que fala, né, façamos do homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, não é assim? Lá em Gênesis 1, 26. O que acontece ali? Por que façamos? Por que Deus não disse eu farei? Por que façamos? Por quê? Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Jesus já existia desde a criação, desde o início. Por quê? Mais uma vez, porque Jesus é Deus. Eu sei que muitas vezes é complexo de entender, né, a ideia como pode ser Jesus ser Deus e ao mesmo tempo estar assentado ao lado de Deus. É complexo para a gente entender, né? Às vezes, se a gente for olhar pela razão, realmente parece não fazer sentido. Nós podemos falar que Jesus morreu na cruz, mas nós não devemos falar que Deus morreu na cruz. Mas Jesus não é Deus? Olha como é que as coisas começam a ficar complicadas. Mas eu vou te falar de uma forma aqui bem clara, bem simples. Você consegue, por exemplo, colocar 3 lâmpadas no mesmo lugar e você acender as 3 lâmpadas, mas terá apenas uma luz. Você não consegue distinguir onde começa uma luz e termina outra luz. Porque são 3 lâmpadas diferentes, né? Mas tem a mesma luminosidade, portanto você não consegue distinguir onde começa a lâmpada, né? A luz. Né? Assim também é o Senhor. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são distintos, como se fossem 3 lâmpadas, mas têm a mesma essência. Ou seja, um não difere do outro, são todos iguais. A ideia é essa daí. Por exemplo, a água. Quais são os estados da água, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Mas não é a mesma água. Ou seja, a água é estado sólido, líquido e gasoso, mas não é a mesma água. Da mesma forma é o Senhor, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra Kyrios aplicada a Cristo. Portanto, qualquer pessoa no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria reconhecido que nos contextos em que fosse apropriado a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Tal verdade evidencia as 2 naturezas de Cristo, a humana e a divina. Então temos aqui uma palavra que nos aponta para a criação, que mais uma vez vai falar sobre aquela questão, por exemplo, lá do passado. Existe inclusive uma questão que vamos ver logo em seguida sobre a questão da tempestade, que Jesus acalmou a tempestade. Então aqui vemos que a palavra aplicada a Cristo também aplica no sentido de criação, que prova que de fato Jesus estava lá na criação, lá no início. Portanto, sim, Jesus era Deus, Jesus é Deus, né? E Jesus está conosco. Mais uma vez, é o Deus Emanuel, né? É o Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco, isso. Evidência de que Jesus possuía atributos divinos: onipotência, eternidade e onisciência. Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Vemos aqui a questão da onipotência, o poder. Existe uma questão aqui muito curiosa,
é a questão de acalmar a tempestade. Por que Jesus acalmou a tempestade? Entre uma coisa e outra, porque ele estava na criação. Então a criação reconhece Jesus como seu autor, como seu criador. Então ela, no caso a criação, obedece quem? O Criador. Então se o Criador mandou a tempestade se acalmar, o que ela faz? Exatamente isso, ela obedece. Quando multiplicou os 5 pães e os 2 peixes e alimentou uma multidão. Como isso é possível? Alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Nos dias atuais ia ter um pouco mais de dificuldade, né? Que crente come, né? Ô meu pai. Mas vamos lá. Jesus ele multiplicou os pães e os peixes. Por que ele faz isso? Devido ao seu poder. Jesus tem o poder de multiplicar. Então ele tendo o poder de multiplicar, ele pegou ali 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos e fez ali um grande milagre. Inclusive, tem até uma questão muito interessante, pela qual tirou ali 12 cestos, né, do que sobraram. O que isso quer dizer para nós? No momento ali, de modo geral, os discípulos pareciam não crer muito sobre a questão da multiplicação, porque tinha muita gente, o que vamos fazer? Estavam muito afoitos, porque não tinham como alimentar a multidão. Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentou a todos, ainda sobrou 12 cestos. Por que 12 cestos? Um cesto para cada discípulo. O que Jesus estava dizendo ali para o nosso entendimento? Só para a gente ter uma ideia. O Senhor Jesus lançou ali em rosto a incredulidade dos discípulos. Ou seja, o que Jesus estava falando? Olha, eu alimentei todas as pessoas e cada um de vocês tem um cesto para matar a fome de vocês, devido à vossa incredulidade. Então, existe sempre essa questão ao transformar a água em vinho. É um dos milagres que eu fico assim muito maravilhado de perceber que a água e o vinho, quimicamente falando, são completamente diferentes. Então, aí há uma outra questão no vinho, por exemplo, que quando Jesus transformou água em vinho, a pessoa que era perita, né, no assunto de vinho, disse o quê? Que o vinho que Jesus transformou, né, sem saber, né, a parte que experimentou o vinho não sabia, disse que o vinho melhor, deixaram o vinho melhor por último. Isso não era normal. Geralmente o que se fazia? Dava um vinho melhor primeiro e depois, quando as pessoas já estavam bêbadas, davam um vinho ruim, de má qualidade. Mas Jesus ele transformou a água num vinho bom. O que eu entendo, isso aqui é um entendimento meu, você não precisa falar como eu penso, não precisa, isso aqui é um entendimento meu. O que eu entendo é que Jesus, na verdade, ele, ao transformar a água em vinho, ele não somente transformou a água em vinho, ele também deixou o vinho envelhecido. Isso é um pensamento meu. Então veja que o poder que Cristo tem. Jesus declarou sua eternidade ao afirmar: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E também quando declarou: eu sou o alfa e o ômega. O que seria o alfa e o ômega? O alfa e o ômega são literalmente a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que Jesus estava falando? Eu sou o primeiro e sou o último, ou seja, não existe um intermediário. Eu sou aquele que criou desde o início e também sou o último. Eu não tenho nem princípio nem fim. Então essa é a dinâmica aqui sobre o alfa e ômega. A soberania de Jesus. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Sim, Jesus pode nos limpar, perdoar mediante o seu sangue. Então aqui é mais uma evidência de que Jesus é Deus. Por quê? Porque ele pode perdoar os nossos pecados, ele pode nos limpar, ele nos limpa, ele nos cura. Então somente algo da parte de Deus que consegue fazer tal coisa. Como é que abre os olhos de um cego se não for da parte do Senhor? Entre tantos outros milagres, por exemplo, o próprio milagre de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Jesus ressuscitou a Lázaro. Como é que alguém vai ser ressuscitado se não for da parte do Senhor? Então, mais uma vez, fica aqui evidenciado de que, de fato, Jesus é Deus. Digno de adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração, algo que está vedado a qualquer criatura, nem mesmo os anjos. Todavia, as Escrituras Sagradas afirmam que Deus exaltou a Jesus soberanamente.
Veja que interessante. Lá em Apocalipse vai falar sobre a questão da adoração. E por que vai falar sobre a adoração de anjos? Por que é importante falar isso? Porque nas igrejas hoje, de modo geral, tem muitas pessoas que dizem que acabam esvaziando o céu de anjos, né? Traz os anjos tudo para a igreja, né? Depois tiraram os anjos todos lá do céu e trouxeram para cá. Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo na porta, tem anjo não sei aonde. E as pessoas glorificam o nome do Senhor e tal. Peraí. Aí alguém fala, mas Jesus está aqui. Aí alguém grita, amém. Mas peraí. Estamos dando mais ênfase aos anjos do que ao Senhor? Alguma coisa errada não está certa. O que é o ponto aqui? Os anjos adoram ao Senhor, ou seja, os anjos adoram a Cristo. E os anjos não aceitam adoração de ninguém, como vemos aqui em Apocalipse 19:10. Inclusive, a probabilidade é muito pequena nos dias de hoje, talvez nem apareça mais, mas muitas pessoas têm dúvida de como eu consigo reconhecer quando é um anjo do Senhor e quando não é. É simples. Se aparecer um anjo para você na sua frente, faz com que você faça com que o anjo entenda que você está se ajoelhando diante dele. Você não precisa se ajoelhar, só faz um tipo de reverência ao anjo. Se ele te repreender, é porque é o anjo do Senhor. Se ele não te repreender, é porque ele não é um anjo do Senhor. E por quê? Porque como o anjo não aceita adoração, por quê? Porque ele sabe que toda a honra é do Senhor Jesus. Quando alguém vai fazer algum tipo de reverência, ele imediatamente repreende a pessoa e diz, reverencie somente ao Senhor. Então assim a pessoa sabe quando é um anjo e quando não é. E é importante porque hoje as pessoas falam tanto sobre a questão de anjos, que os anjos do Senhor estão aqui, de fato estão, nós somos rodeados por eles, mas o que eu digo é a questão de cultuar os anjos. Parece que os anjos agora viraram seres divinos. Eles são celestiais, mas não são divinos. Eles são corservos nossos, né? Eles são servos nossos, de um modo geral. Então, os anjos adoram o Senhor Jesus. Então, nós não devemos adorar o anjo de maneira nenhuma. Anjo não aceita a adoração. Mas fica claro que o Senhor Jesus, ele é tanto Deus que até os anjos o adoram. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus se esvaziou da sua glória. Essa expressão mostra que ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. O Senhor, ele se esvaziou de sua glória. Nós veremos um pouco mais adiante já sobre a diferença desse negócio. Por quê? Porque há uma questão muito interessante sobre a questão de Cristo se esvaziar, porque sim, ele se esvaziou da sua glória. Entretanto, eu vou pular aqui para o que realmente diz Filipenses 2, 7, 8, que nos diz assim, o próprio contexto do versículo nos dá a interpretação do esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. O que isso quer dizer? O que Cristo se esvaziou foi do seu posicionamento no céu, ou seja, da sua localização, da sua posição como Deus. Mas a sua natureza divina continuou. A sua essência continuou. Ele não se esvaziou de completo. É isso que é um texto interessante para nós meditarmos, porque o Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que você, por alguma razão, não por rebeldia não, mas por alguma razão você precisou sair da casa dos seus pais. Você vai continuar sendo filho do seu pai, claro. E você continuará tendo ali os mesmos bens, a mesma liberdade na casa do seu pai, mas você foi para outro lugar. Ou seja, você saiu da sua posição de filho, mas você continua sendo filho. O mesmo poder que você exerce na casa do seu pai, talvez a liberdade, vamos melhor dizendo. Você tem liberdade para fazer o que você quiser na casa do seu pai. Você vai para qualquer cômodo da sua casa, por exemplo. Você faz o que você quiser na cozinha. Por quê? Porque você, como filho, você tem esse poder. Você tem essa liberdade.
assim também é o Senhor Jesus. Então, quando você sai da sua casa, da casa do seu pai, você se esvaziou do quê? Do seu posicionamento da casa. Mas você continua com a mesma liberdade. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você continua sendo filho de quem você é. A ideia com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Ele saiu da glória, da casa celestial, ou seja, ele deixou a casa do Pai, mas ele continua sendo filho. Ele continua tendo os mesmos atributos, ele continua tendo a mesma natureza. Então, essa aqui é a dinâmica. O alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos deixar que nada e ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Jesus foi o único homem que jamais pecou. Jesus, não existe nenhum pecado na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um homem perfeito. E assim como pelo pecado de um homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo, assim também por um único homem, Cristo, ele veio nos resgatar deste pecado, veio nos purificar de todo o pecado, veio acabar com o pecado, veio nos tirar da condenação do pecado, veio acabar com a consequência do pecado em nossas vidas. Por quê? Porque ele é um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. E por que Jesus precisou se fazer como homem? Para que verdadeiramente ele viesse cumprir toda a lei como homem. Para quê? Para que o adversário não viesse, por exemplo, acusar. Mas Jesus fez tudo isso porque Jesus é Deus. Ele veio como Deus, ele veio com toda a sua glória, com tudo que tem direito. Não, Jesus se esvaziou. Então veja que a situação, inclusive, é uma questão muito interessante sobre a questão do esvaziamento, da questão de ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Existe um questionamento que as pessoas fazem que eu acho muito curioso. É sobre a volta de Cristo, que diz que somente o Pai sabe quando Jesus vier, vai vir buscar a sua igreja, que Jesus não sabe. Sim, Jesus sabe. E por que eu sei que Jesus sabe? Porque simples, porque Jesus é Deus. Porque se Jesus não souber quando é que ele volta para buscar a sua igreja, ele deixa de ser onisciente, ou seja, ele deixa de conhecer toda a ciência. Então ele deixa de ser Deus. Então, quando Jesus disse que somente o Pai sabe, e nem os anjos sabem, e nem o Filho, é porque ele estava falando ali como homem e não como Deus. Isso tanto é verdade que Jesus sabe quando ele volta, que ele deu sinais do que acontecerá antes dele vir. Por quê? Porque ele deu sinais de quando ele vai voltar para buscar a sua igreja? Porque ele sabe o dia. Ele sabe o que acontecerá antes. Ele sabe de todas as coisas. Então, é errado dizer que Jesus não sabe quando ele volta para buscar a sua igreja. Sim, ele sabe. Jesus sabe porque Jesus é Deus. Então, que nós venhamos ter consciência de que sim, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Conclusão. Somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada. Não existe outra forma. Somente Deus seria capaz de nos dar esta salvação. A humanidade caída, que somos nós. A única forma de nós termos salvação é pela ação de Deus. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana também possuía alma e assim pode se identificar conosco. A alma que dá a ideia por exemplo, de dor, por exemplo. O Senhor sabe exatamente como você se sente. Por quê? Porque Ele passou na terra como um homem. Então, tudo que você sente, mesmo que você seja uma menina, o Senhor sabe. O Senhor não está indiferente. Por quê? Porque Ele viveu aqui a natureza humana. Então, Ele sabe exatamente como a pessoa se sente em determinadas situações. Por isso que Ele não fica indiferente com as nossas mazelas. Como vemos nos evangelhos, ele sentiu dor, tristeza, alegria, esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então podemos dizer que o Senhor te conhece duas vezes. Ele te conhece porque ele é Deus e conhece todas as coisas, e ele te conhece também porque ele passou pelas mesmas situações que você.
Quando você sente fome, por exemplo, quando você sente sede, quando você sente tristeza, quando você está esperançoso com alguma situação. Não por tudo o Senhor, Ele te conhece. Então Ele te conhece duas vezes. Portanto, não pense que o Senhor está indiferente à sua dor. Ele não está. Às vezes Ele está usando a sua dor para te moldar por alguma razão, para te dar talvez um norte para alguma coisa, te moldar, te melhorar em alguma coisa, e você também talvez não esteja compreendendo o processo. Mas você não pode nunca, jamais, em hipótese nenhuma, pensar que Cristo está indiferente à sua dor, porque Ele não está. Hora da revisão. Número 1. Os escritores dos evangelhos sinóticos usam a expressão Filho do Homem 69 vezes. Número 2. A natureza divina e humana. Número 3. Nas escrituras sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é Tel, cujo significado é Deus. Número 4. Sua onipotência, eternidade e onisciência. Número 5. Não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos divinos. E que Deus em Cristo continue abençoando na sua vida, que você continue tendo fé para crer na natureza humana e divina de Jesus, ainda que as pessoas tentam de alguma forma colocar dúvida no seu coração, porque isto é uma artimanha do adversário, colocar dúvida no coração do povo de Deus e até mesmo da humanidade. Mas você que tem um conhecimento bíblico, você que tem comunhão com o Senhor, continue firme no propósito e continue crendo que de fato Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele tinha as duas naturezas. Inclusive há uma questão muito interessante sobre Cristo como Deus, porque Jesus teve aqui as suas mãos perfuradas na cruz do Calvário. E quando chegarmos nas mansões celestiais, nós veremos as suas mãos perfuradas, porque aqui eternizou ali as mãos de Cristo para servir de testemunho, para que todos vejam que de fato Ele morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Isso inclui eu e você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!